Olá a todos, bem-vindo ao meu canal Entre a Solidão e a Solitude. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa que é muito interessante, sobre os laços existenciais que as pessoas criam umas com as outras. Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco até o final do vídeo. Por que eu estou falando isso? Que é interessante, por exemplo, que a nossa existência se baseia em vínculos. E cada vez, por exemplo, com os vínculos que criamos significados. E por isso que cada vez quando uma pessoa do nosso vínculo se parte mediante uma enfermidade ou mediante alguma adversidade da vida, ficamos melancólicos, porque perdemos parte da nossa existência. A nossa existência se vincula aos laços que criamos com as pessoas. O interessante é que quando você conhece alguém, você tem um processo de simpatia muito grande, tá? Porque isso acontece, na verdade, se verificarmos, por exemplo, pela neurociência, tem uma espécie que se chama neurônio espelho. Um documentário muito bom que fala sobre isso é o cérebro inconsciente. Vocês mesmos acham no YouTube até que fala a respeito. Porque quando eu olho para aquela pessoa eu me sinto bem? Porque quando eu me relaciono com uma pessoa eu me sinto totalmente conectada? Porque sabe, você olha para aquela pessoa e você vê que aquela pessoa é uma ótima pessoa. Parece que ela transmite uma energia que é uma pessoa confiável, Então, aí a partir daí você estabelece vínculo e na maioria das vezes você se frustra, porque aquela pessoa não era aquilo que você pensava, Você ideologizou a pessoa que você se relacionou. Você criou uma imagem que ela não tem. Mas isso é assim com todo mundo, tá? As pessoas idealizam umas às outras constantemente e por causa dessas idealizações elas se frustram, porque ela projeta no outro uma parte dela. Não há nenhum erro viver assim, porque o ser humano ele vive de ilusão, ele vive de afetação, tá? Ou seja, tudo aquilo que me afeta, eu vou criar uma projeção e uma imagem daquela pessoa. E com o tempo essa projeção ela pode desbotar e até mesmo se reforçar, porque aí vem o processo da admiração. Porque você sempre vai conhecer a pessoa quanto mais você se relaciona com ela, não quando você projeta aquilo que ela é. Então quando você projeta, você se frustra. Mas quando você acredita, quando você se relaciona mesmo com a pessoa e ela se mostra além das suas perspectivas, na verdade, você fica totalmente embasbacado com essa pessoa. Mas o interessante é que sempre criamos laços emocionais com as pessoas. E muitas vezes as pessoas se frustram quando se relacionam com o narcisista. Por quê? Porque esse laço emocional, vamos dizer assim, se formata de umas 3 maneiras, tá? Por exemplo, é a fase de idealização, é o viés de confirmação quando você se relaciona com a pessoa, Isso acontece tanto da vítima para com o narcisista e do narcisista para com a vítima. Então, o narcisista idealiza a vítima criando uma sensação de conexão. A vítima também idealiza o narcisista a partir dos seus valores e ideais. Então você vê que tem uma conexão com a pessoa que é verdadeira, porque ela se sente afetada pelo encanto, de uma pessoa ou outra. Essa é a coisa mais normal. Mas o narcisista ele sempre busca, na verdade, o seu encanto como uma forma de controle. Então, aí ele vai fazer o que? Vamos dizer assim, dessa manipulação. Quando acaba o processo de love bombing, ele vai ganhar essa pessoa por encantos, carinhos, afetos, tá? Demonstrações exageradas de afetos. Então depois, quando ele conquista essa pessoa, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma espécie de manipulação e controle, tá? Então ele vai fazer o que? Fazer essa pessoa se tornar dependente dele totalmente, seja financeiramente ou afetiva. Então vai fazer o que? Vai entrar em um círculo de abuso, tá? Então, dentro desse ciclo de abuso, ele vai agir uma espécie de intermitência e reforço. A alternância entre momentos de afeto e abuso cria um vínculo traumático, fazendo com que a vítima se sinta confusa e dependente. O porquê?
Porque quando o narcisista ele conquista a pessoa, ele vai fazer, na verdade, uma espécie de, vamos dizer assim, engenharia dentro da pessoa. É conforme a PNL mesmo afirma, né? Ele vai, primeiro, vai fazer um dano psicológico nessa pessoa, vai fazer um isolamento social, e ele vai criar nessa pessoa, na verdade, uma espécie de culpa e vergonha. E essa pessoa, como está totalmente vinculada a ela sempre vai sentir culpa e vergonha da cerca, né, das incongruências que acontecem dentro do próprio relacionamento. Então, ela vai ter, sim, essa espécie de viés de confirmação. Por quê? Porque tudo que acontece de errado é culpa dela, nunca é culpa do narcisista. O narcisista sempre vai terceirizar, na verdade, o fracasso do relacionamento mediante a atitude dessa pessoa. Então, como é que você pode, na verdade, quebrar esse vínculo? Por exemplo, isso, tá? Se você já criou um vínculo com um narcisista, as pessoas têm uma espécie de idealização uma das outras, tá? Muito rápida, porque sempre moldamos os outros de acordo com as nossas sensações e as nossas percepções. Mas isso é normal do ser humano. O ser humano tem a necessidade, tem a carência, tem o afeto, tá? E ele sempre procura no outro uma parte de si, que não é nenhum problema, é típico do ser humano. Mas aí, quando você se relacionou com uma pessoa que é extremamente tóxica, tá? Você tem que partir de um pressuposto que você tem que aceitar, tá? Que você está dentro do relacionamento abusivo e que o narcisista nunca vai mudar, né? Ele sempre promete, ele sempre posterga algo que ele nunca vai fazer. Então isso vai criar em você, vai fazer você ficar mais preso dele, vai criar essa espécie de ciclo, tá? Então você tem que reconhecer, tá, que você está dentro do relacionamento abusivo, você tem que aceitar também que está dentro desse relacionamento. Então você tem que fazer o quê? Buscar uma rede de apoio, tá? Se relacionar com as pessoas que você ama, que faz parte do seu convívio, do qual que o narcisista tenta afastar, e você sempre também procurar, na verdade, o autoconhecimento, tá? Então, a sua redescoberta pessoal, ela parte de uma construção de autonomia, porque ele não quer que você seja autônomo. Então, o que você tem que fazer, tá? Então, você reconheça, tá bom? Que você está num relacionamento tóxico, corte o vínculo com ele, procure conhecimento, invista em si mesmo, se reeduque, né? O principal é você se reeducar, você saber por que você entrou nesse relacionamento abusivo e o que você tem que fazer, na verdade, para sair dele. E também você tem que se redescobrir. É uma coisa que ele nunca quer, porque ele quer que você apenas seja um receptáculo dele, né? Do qual que ele, tudo que ele tem de ruim, de péssimo, ele quer que você absorva. E você não é nada disso, daquilo que ele quer que você seja. Você tem a sua vida, você tem a sua autonomia, e você tem também a sua história. Se vocês gostaram desse vídeo de hoje, do qual eu falei para vocês aqui, sobre o vínculo emocional, né, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e conte a sua história também que você teve com algum narcisista abusivo. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final desse vídeo e até a próxima.